Está começando agora o Arrumando a Casa, a sua revista semanal sobre decoração, homestaging, mercado imobiliário, bem-estar e tudo de bom que pode fazer muita diferença na sua casa e também na sua vida. – 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. O mercado imobiliário mudou e muito nos últimos 10 anos. Novos desafios para o corretor de imóveis, novas tecnologias e novas responsabilidades para essa profissão tão importante para todos nós. E para falar sobre esses novos desafios, eu estou com o Dr. Viana, presidente do Cresce São Paulo. Dr. Viana, agradeço a sua presença hoje aqui no Arrumando a Casa. Eu é que agradeço o convite, Suzana. Doutor Viana, o que o mercado exige hoje do corretor que não exigia há 10 anos atrás? Capacitação constante. Há 10 anos atrás, a evolução da tecnologia, da legislação, das normas, elas eram muito lentas. Se pegar, digamos, lá atrás, nos anos 60, uma lei tinha prevalência aí para 10, 12 anos, sem nenhuma alteração. E depois a sociedade começa a ficar mais exigente, começa a criar novos mecanismos de proteção, de transparência na comunicação, e com isso houve necessidade de maior celeridade nas alterações. Sim. Então isso obrigou o corretor de imóveis a ficar muito atento. E hoje não dá para descuidar, porque a gente vai à noite deitar com uma situação. Quando acorda de manhã, já está diferente. Exatamente. De madrugada as coisas alteraram. Já alteram. Então, tem que estar muito ligado na capacitação. Exatamente. A gente pode falar ainda que o corretor é um intermediador ou ele já passou por um outro nível, um papel de consultor de imóveis? Bem, na classificação brasileira de atividades profissionais, nós temos lá o corretor como consultor, assessor, consultor imobiliário, assessor imobiliário, tem uma série de denominações. Mas eu digo para você o seguinte, que na realidade a palavra corretor, né, essa denominação, eu acho que ela consegue concentrar tudo aquilo que esse profissional representa dentro de uma transação. Sim. Acho que quando fala corretor, você está imaginando aí consultor, assessor, tudo que diga respeito às incumbências que ele recebe do cliente estão contidas dentro dessa palavra corretor, que muito embora seja antiga, e muita gente já quis mudar e transformar, passar uma outra denominação. Para quais denominações? Consultor, assessor. Consultor, E agora tem a grande novidade que predomina no mundo, dada a economia muito forte, que é dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos são brokers. Né? Isso. E tem o broker e o universo, e você sabe bem que você morou lá, né? E esse universo imobiliário é chamado de real estate. Sim. E o real estate é impressionante como pegou no mundo inteiro, até no Brasil. Sabe que recentemente conversei com um diretor da USP, que cuida desta parte imobiliária. Quando eu vejo no documento oficial da USP, estava lá diretor de real estate, o encarregado de real estate. Eu falei, mas como? Eu falei com ele, que história é essa? Nossa. A Universidade de São Paulo, usando um termo em inglês, ele falou, olha, Viana, não tem jeito. No mundo inteiro, quando você quer se referir a uma pessoa nesse universo imobiliário, esse universo está sendo denominado real estate. Então foi o que denominando. E aí, inclusive o Cresce criou agora um logotipo de colocar um PIN, é um R grande, azul, com bordas douradas e um colibri no centro. Em vez do furinho do R, nós colocamos o colibri dourado. Então é um real estate
Colibri corretor de imóveis brasileiro, estamos tentando. Maravilhoso, mas hoje em dia o que mais ameaça a credibilidade da profissão? Ah, bom, a credibilidade da profissão, o nosso maior problema é o exercício ilegal da profissão. As pessoas que não estão habilitadas, né, e quando a gente fala habilitação, a primeira coisa que a sociedade pensa, o CRES está interessado em receber uma anuidade, ter mais um contribuinte e tal. Não é isso. Não é isso. É que para a pessoa ter acesso a essa habilitação, ela passa por uma capacitação, que eu diria que é até insuficiente. Eu comparo mais ou menos com carteira de habilitação para motorista. Eu acho que você concorda comigo, todos nós, quando conseguimos a nossa carteira de habilitação, nós tínhamos uma autorização para dirigir, mas efetivamente não sabíamos dirigir. Com certeza. E fomos aprendendo com o tempo, Com não é certeza. verdade? É. A mesma coisa está na corretagem. Nós não temos cursos adequados para uma formação de um profissional. Então, ele consegue ter acesso a um certificado que permite o registro no CRES e ele está autorizado a trabalhar. Na prática, é que ele vai poder rememorar aquilo que ele pegou lá no curso, aplicar e aí sim aprender efetivamente a trabalhar. Então, o não inscrito, o falso profissional, ele tem esse problema, ele não tem as noções claras e principalmente não tem a atenção a um código de ética, não conhece o código de ética e não sabe os limites da atuação. E aí acaba gerando um problema. Sim, exatamente, porque para a sociedade, às vezes, é muito difícil ela separar o profissional qualificado daquele que só vende imóveis, por exemplo. E tem uma coisa, Suzana, importante, e os colegas corretores de imóveis pecam por isso. Está vendo essa carteirinha aqui? Eu uso essa carteirinha em todo lugar. Eu não tiro. Ela é a minha identidade profissional de corretor de imóveis. Se todo corretor de imóveis usasse a identidade, na hora que levanta, pendura no pescoço, só tira à noite na hora que vai deitar, o que acontece? As pessoas iam saber se aquele que está lhe atendendo não tem a identificação, onde é que está a sua identificação? Ele vai perguntar. Né? E os corretores não entendem isso, e a maioria trabalha sem exibir a sua identificação. A nossa profissão, ela foi criada em 1962, portanto são 64 anos, vamos para 65. Já era para ela estar consolidada com muita firmeza, e ela ainda não está consolidada. E o senhor acha, o que o senhor pensa de fazer com que a profissão do corretor de imóveis venha a ser um curso superior? Olha, nós temos já há cerca de 25, 26 anos, nós temos o curso de terceiro grau. Algumas universidades tentaram, mas não conseguiram um número de interessados suficiente, porque é uma coisa interessante. Aqui está um dos graves problemas da nossa profissão, ou melhor, do conceito que a profissão tem perante a sociedade. Ela é uma atividade de grau técnico em transações imobiliárias. Sim. Esse é o curso. E a pessoa, para fazer esse curso de técnico em transações imobiliárias, ele demora em média de 6 a 8 meses, e normalmente é à distância. Então não ocupa muito tempo, não atrapalha muita vida e ele vai levando. Agora o curso superior, o tecnólogo, que dá formação de terceiro grau, ele é um curso que tem no mínimo 18 meses. No mínimo. E a maioria presencial. E aí o que acontece? Eles querem trabalhar e ganhar dinheiro. As pessoas não querem estudar a arte, a ciência, o aspecto acadêmico da atividade profissional. Ele quer estar habilitado para poder trabalhar. Mas será que isso não é porque a profissão, quando começou em 1962, ela lá atrás não exigia o curso superior. Então, hoje em dia, os corretores, aqueles que estão
se tornando corretores, eles não querem perder esse tempo, porque a profissão nunca exigiu isso, ao contrário de uma profissão como um engenheiro, Sim, um um arquiteto, que arquiteto. sempre precisou ter Sim. essa formação. Então, para quem está entrando, não, eu não quero, porque não precisa, eu só estou vendendo o imóvel. Ele já tem esse pensamento, eu só estou vendendo imóvel. Agora você contou o segredo da dificuldade do sucesso do conceito da profissão. É o que passa na cabeça das pessoas, eu quero vender imóvel. Uhum. Isso é ruim, é péssimo para a imagem do corretor, porque Sim. nós não vendemos, nós prestamos assessoria, nós intermediamos, quem vende é o dono. Inclusive o nosso Código de Ética, assim como o capítulo 13 do Código Civil Brasileiro, deixa muito claro que o corretor não pode influenciar na decisão do cliente de maneira nenhuma. E é lamentável, Suzana, você vê hoje em dia curso, técnica de venda para corretor de imóveis. É um absurdo. Meu Deus do céu, se eu tiver que vender um imóvel para uma família, muito provavelmente eu poderei vender alguma coisa que não é de interesse deles. Utilizando técnicas avançadas de comunicação, tecnologia digital, a família vai comprar aquilo que não é o ideal para ela. Então o corretor, ele tem que mostrar as propriedades para a pessoa e fazer o que ele menos gosta de fazer, ficar quieto e esperar a pessoa decidir. E a pessoa que tem que tomar a decisão. Não pode jamais o corretor interferir na decisão. E esse daí, eu considero, Suzana, o ponto-chave para que a sociedade possa aceitar o corretor como uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Eu concordo plenamente com o senhor. Esse, para mim, é o foco. A partir do momento que o corretor deixa por conta do cliente fazer a sua escolha, é quando ele está efetivamente consolidado na profissão, está ciente da sua responsabilidade. O cliente fala assim, bom, entre os dois imóveis, qual que o senhor achou melhor? Olha, minha senhora, eu não vou lhe dizer porque eu não quero lhe influenciar, a senhora que tem que decidir. Eu considero os dois muito bons e acho que os dois atendem à necessidade da sua família. Mas eu não vou interferir para que não fique no futuro eu responsável por alguma coisa que não lhe agrade. E no próximo bloco você vai poder ver mais sobre essa entrevista com o Dr. Viana, presidente do Cresce, e saber qual é a opinião dele sobre IA. Integrar obras de arte com a decoração da casa nem sempre parece uma tarefa fácil, mas com algumas dicas isso pode se tornar muito mais fácil do que você imagina. Quem gosta de objetos de arte, como esculturas e pinturas, tem sempre o desafio de integrar isso à decoração da casa, sem prejudicar a harmonia e o conforto visual. Nessa hora, algumas regrinhas podem ajudar. Para os quadros, por exemplo, o ideal é centralizar as pinturas a mais ou menos 1,5 m do chão. Assim, elas ficam na altura dos olhos. Mas, se o quadro está acima de um móvel, é preciso cuidado com a proporção. O quadro só deve ocupar 2/3 da largura do móvel. Agora, se você quer transformar um corredor ou uma parede grande em galeria, deixe de 5 a 10 centímetros de distância entre uma moldura e outra. Já as esculturas podem ser de mesa ou de chão. Para as de mesa, o ideal é criar contrastes e diferentes alturas com outros objetos, como centros de mesa ou livros. As de chão, geralmente maiores, podem ocupar cantos vazios ou ao lado de poltronas, por exemplo. Não se esqueça também de combinar cores e criar iluminação direcionável, tanto para quadros quanto para esculturas, tomando cuidado de contrastar com paredes e móveis. Com essas dicas, fica mais fácil apreciar seus objetos de arte. Água caindo no piso laminado? Relaxa, deixa molhar. Os pisos Ilcaflor contam agora com a exclusiva tecnologia AquaResist. Com 24, 48 e até 72 horas de resistência à água. New Evidence, Max Elegance e Gran Elegance. Ilcaflor, o piso laminado que resiste à água.
Acesse o QR Code e saiba mais. Você gosta de vinho? Mas você já parou para pensar que ter uma adega em casa pode custar muito caro? Quem gosta de apreciar um bom vinho, em algum momento pode ficar tentado a criar sua própria adega em casa. Mas muitas pessoas acabam nem começando e, na maioria das vezes, por medo de que isso custe muito. A verdade é que vinhos bons não custam pouco e, por isso mesmo, devem ser tratados da melhor maneira. A solução mais simples e barata é adquirir uma adega termoelétrica ou de compressor. São de baixo custo, potentes e ideais para conservar a maioria dos vinhos. Mas se a sua casa possui um espaço naturalmente fresco, como um porão, por exemplo, aí é só arrumar a estante de armazenagem. Basta que o espaço fique longe de fontes de calor e da luz do sol. Para a maioria dos rótulos, o ideal é manter a temperatura estável entre 12 e 16 graus. Também é preciso ficar de olho na umidade, que deve ser entre 60% e 75%, para que as rolhas não ressequem. A armazenagem correta é com as garrafas deitadas em local sem trepidações. Para quem quer começar, um bom número gira em torno de 12 a 24 garrafas. E aí, ficou animado para iniciar a sua coleção? E estamos de volta com a conversa com o Dr. Viana, presidente do Cresce. Exatamente, e é uma coisa que o senhor colocando esse ponto também, eu vejo que quando o cliente chegou para o corretor, ele dificilmente ele faz uma triagem do perfil do cliente, do que o cliente quer. Ele não faz aquela entrevista, qual é o seu perfil, qual bairro você quer. Até fazem, tem uns que até fazem, mas na hora de selecionar os imóveis, mostrar os imóveis, eles vão para aqueles que eles querem vender realmente para o cliente. Não tem muito isso? Isso mata o conceito do corretor. Mata. Quando ele procura o imóvel que dá maior possibilidade para ele ganhar dinheiro. Sim. O corretor não pode pensar, e olha, o que eu vou falar, muitos vão falar que absurdo esse cara falando isso, o corretor não pode pensar em ganhar dinheiro. O corretor verdadeiro, ele tem que pensar em proporcionar um bom negócio para o seu cliente. O que você vai ganhar é consequência do bem que você produziu. Exato. É resultado de um benefício que você produziu para um empresário, para uma família. Esse dinheiro vem para a tua mão, ele vai durar muito mais do que o dinheiro que você ganhou, aquele que você praticamente tirou do cliente ao forçá-lo a fazer uma transação só pelo fato de você poder ganhar mais. Então, isso é que não pode ter na cabeça do corretor, essa questão de querer ganhar. Ele tem que atender. Ele tem que atender. E o que o Cresce São Paulo precisa fazer hoje para que a profissão daqui 10 anos esteja mais forte? Olha, eu considero, Suzana, e a sociedade toda critica muito isso, mas eu considero que o necessário seria uma campanha publicitária muito forte. Investir boa parte do recurso numa campanha publicitária, até para conscientizar a população das vantagens que tem em estar assessorado por um técnico que conhece todos os aspectos de uma transação tão complexa como é a transação imobiliária. Eu vejo muitas pessoas, você pega um médico, por exemplo, ele vai fazer o quê? 2, 3 negócios imobiliários ao longo de sua vida. Uhum. Então ele não tem conhecimento nenhum.
E com as alterações que existem na legislação, nas normas, enfim, tudo aquilo que compõe uma transação imobiliária, ninguém tem condições de acompanhar, a menos que seja um corretor que está envolvido na situação e obrigatoriamente ele tem que acompanhar. Sim, Né? sim. Mas você vê pessoas aí que fazem, a princípio, excelentes negócios e depois de um determinado tempo vai perceber que arrumou um problema, caiu num prejuízo. É um exemplo muito simples e comum e que acontece, e não é raro, é a pessoa comprar um apartamento por um preço muito bom e depois que ele está lá 6 meses no apartamento, vem uma decisão da Justiça Trabalhista determinando uma indenização para um ex-funcionário que foi mandado embora 5 anos atrás, e é uma fortuna. É. Vale o preço de 2, 3 apartamentos naquele prédio, aquela indenização. E aquele que comprou por aquele precinho tão bom é que vai ter que pagar. E quem vendeu para ele saiu da indenização. E isso acontece Muitos. Quer ver outra coisa que acontece bastante? Conta de água. Conta de água num prédio é uma despesa altíssima. E tem condomínio que não consegue pagar a conta e vai enrolando e a conta vai aumentando, faz um acordo com a Sabesp, deixa de cumprir e tal, e aquela conta vira uma fortuna. Aí você compra um apartamento, vem a taxa extra para pagar aquela conta de água que estava sendo devida. Então tem uma série de questões que envolvem uma transação imobiliária que as pessoas normalmente não prestam atenção. Com certeza. As informações, digamos, é um casal que é proprietário, então tem que ter informação do marido, da esposa, são empresários? São. Tem que ter informação da empresa, tirar certidões da empresa, verificar, tirar certidões trabalhistas, certidões criminais, certidões de débitos federais, uma série de documentos que a pessoa fala, mas isso a gente faz pela internet. Faz, mas quais? Como é que você faz para descobrir se uma pessoa está interditada juridicamente ou não, se isso não aparece em lugar nenhum? E isso acontece muito, essa interdição. E como? Interdição tem demais. Então, o corretor, o artigo 723 do Código Civil Brasileiro deixa claro que o corretor é responsável por todos os aspectos do negócio. Então, ele não pode alegar ignorância. O corretor não pode dizer, olha, eu não sabia. Ele vai responder por perdas e danos em qualquer momento. Com certeza, porque ele que é o profissional que está intermediando esse negócio, ele tem que saber tudo, ele tem que entregar tudo para o cliente. Se eu procuro um corretor, é para não correr esses riscos. Exato. E se ele não cuidar, fizer uma assessoria profissional adequada e eu tiver problema, claro que ele tem que responder por isso. Com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia? Vamos lá. Vamos lá, porque é um assunto que hoje em dia é importante. Nós ouvimos falar de IA o tempo inteiro, né? Até dormimos e sonhamos com IA. Tá assim hoje em dia. A inteligência artificial, ela pode tornar, sim, o trabalho do corretor mais eficiente, mas ela também pode, sim, comprometer esse trabalho. Não pode? Olha, eu digo o seguinte, a inteligência artificial, ela, vamos dizer, no aspecto de documentos, ela é muito importante, e ajuda bastante. Mas o corretor tem que ter o conhecimento básico para poder saber interpretar a resposta que ele está tendo frente à legislação. Não dá para... Eu já inúmeras vezes... com o Código Civil brasileiro mesmo, pelo menos o GPT tem um problema tremendo, ele não acerta quase nada. Sério? E no código, olha, no capítulo 3 do Código Civil brasileiro, o GPT já deu mancada comigo várias vezes. Então, bom saber, hein, gente? Impressionante. Agora, para você ter um auxílio, você tem que ter uma noção boa, não é pegar e fazer o que está lá, não é assim. Tem que ter conhecimento. E facilita em muitos aspectos, mas também, infelizmente, possibilita situações que podem não representar a realidade. Que, se o corretor não for um profissional ético, ele pode fazer um mau uso da IA também. Com certeza, e ele pode fazer mau uso num ponto que está sendo muito
eu vou dizer, as pessoas estão persistindo muito nesse ponto, porque a imagem do imóvel, quando a gente tem a Sim. imagem de um imóvel, agora é tão fácil você ir na IA, no GPT, por exemplo, você pega uma foto, você dá um comandinho ali, fala o que você quer e é como uma mágica, muda aquela imagem. Isso, eu acredito, a minha opinião, doutor Viana, eu acho que isso atrapalha muito a percepção do comprador. Porque o comprador, ele cria uma expectativa. Afinal de contas, ele está comprando, o imóvel dos sonhos, uma coisa que custa muito dinheiro. E na hora da busca, ele está ali procurando, ele vê aquele imóvel bonito, fala, nossa, eu quero conhecer esse imóvel. Aí ele entra em contato com o corretor. Quando ele chega no imóvel, a foto não corresponde com o estado atual do imóvel. Eu acho que a gente precisa criar uma forma de ter, como que eu vou falar para o senhor? De ter um aviso, um detalhe, assim, ser obrigatório em todos os anúncios de imóvel que ali foi manipulado com o IA. Como hoje em dia, quando você vai postar numa rede social e você usa o IA, está ali, que foi modificado com o IA, ou que foi feito com o IA. Eu acho que para o imóvel também seria importante isso, para que o comprador não caísse nesse, vamos dizer, não pode até ser uma falta de ética, sim, do corretor, que está usando a IA para manipular essas imagens que não correspondem com o imóvel. O que o senhor acha disso? Olha, eu achei tão interessante essa sua fala, Suzana, que amanhã, 9 horas da manhã, eu estarei reunido com a diretoria do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, lá em João Pessoa, na Paraíba, e onde eu sou vice-presidente, né, do COFES. E eu vou propor uma resolução obrigando que, caso tenha sido usado IA na foto, tenha um aviso. Gostei disso daí, interessante. Muito obrigada, doutor. Tem a Lei Maria da Penha, vai ter a Lei Suzana. Muito corretor de imóvel não vai gostar ainda, Suzana. Porque você que trabalha com homestage, né? Então tá aí, ó, é o resultado. O homestage tem que ter a arrumação bonita, mas não pode ter nada falso, né? Então, com certeza, né? Isso daí tem que representar a realidade. E eu vou propor amanhã isso daí, por escrito, para que não escape. Obrigatoriamente, se foi usado inteligência artificial, tem que ter o aviso na fotografia, no vídeo, para que o cliente saiba que foi usada inteligência artificial. Agora também tem uma coisa, viu, Suzana? Usar um termo bem popular, o corretor quebra a cara, porque fica enfeitando o pavão, quando o cliente chega no imóvel, é uma decepção danada. Sim. O cliente vai com aquela ideia, olha que beleza, que maravilha, chega lá, acabou, não quer nem ver. Nem quer ver o corretor mais na frente. É isso aqui, não é o que está lá. Então, o corretor ele tem que ser bem realista. Não adianta enfeitar demais, eu vejo técnicas para fotografar o imóvel, para dar maior amplitude nos cômodos. É uma coisa que o corretor não é isso. O corretor ele é um profissional que tem que mostrar a realidade. A honestidade, a transparência, a ética são as principais ferramentas de trabalho do corretor de imóveis. Se não for assim, não haveria razão de ser para essa profissão existir. Com certeza. E para finalizar, para nós encerrarmos aqui, eu já vou aproveitar esse gancho do senhor. O que o senhor gostaria que a sociedade brasileira entendesse melhor sobre essa profissão que é tão importante para todo mundo? Olha, eu vejo o seguinte, o corretor de imóveis, na minha infância, aconteceu um episódio muito legal. Eu tinha 11 anos de idade e meu pai chegou em casa para almoçar, lembro-me como se fosse hoje. Ele falou para minha mãe, puxa, que profissão bonita de corretor de imóveis. Eu tinha 11 anos de idade, portanto, isso daí foi o ano da legalização da profissão. Aí a minha mãe falou, por quê?
Ele falou, não, o pessoal, eles têm um sindicato, que era o sindicato dos corretores, não tinha Cresce ainda. Então, tem um sindicato, para entrar no sindicato, eles tiram a folha corrida da pessoa, faz uma investigação na vida, se não for uma pessoa realmente sem problema, não pode ser. E depois que entra, se cometer alguma coisa, eles expulsam. Então, todo mundo lá é super correto. Primeira vez na vida que eu ouvi falar da profissão e do corretor. Olha que coincidência. Coincidência. E eu venho ser presidente do Cresce, vice-presidente do COFES. Olha que Olha loucura. só, que loucura. Então, eu acho muito bacana isso, que eu quero que a sociedade entenda que corretor de imóveis, você tem que observar esses aspectos, né? A transparência, a sinceridade, o desinteresse em forçar a venda, ou forçar a locação. O primeiro corretor que lhe der uma palavra de que ele está pressionando para você fazer negócio, cumprimente-o, até logo, muito obrigado, procure outro. Não faça, não prossiga no negócio se ele forçou para você fazer negócio. Né? Se você entrar na sala de um corretor e ver o diploma lá pendurado, curso de venda, marketing imobiliário, cai fora, porque ele foi, eu diria o seguinte, ele não foi capacitado, ele foi adestrado para poder vender, e corretor não vende. Corretor, ele dá assessoria, ele faz a intermediação. Então, ele dá atenção para uma pessoa que quer fazer a aquisição daquilo que você falou, o sonho da vida, que é a casa própria. Muito obrigada, doutor Viana, pela participação. E fica aqui a nossa homenagem para os corretores de imóveis no dia de hoje. Parabéns pelo seu dia. E o Arrumando a Casa fica por aqui. Espero que você tenha gostado.